Olá pessoal, você que está se preparando para o exame do conteúdo global da certificação CNPI, assiste esse vídeo que eu vou corrigir aqui 15 questões de cálculo que podem cair no seu exame. E cada questão é de um assunto e módulo diferente. E se você quiser receber o PDF com a resolução de todas essas questões, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp e vamos te enviar gratuitamente. O link e o número estão aqui na descrição desse vídeo. Só chamar a gente lá. Bom, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui. Primeira questão. Uma ação tem a taxa de retorno requerida de 15%, uma taxa de crescimento constante de 10%, e uma taxa de distribuição de dividendos de 45%. Qual o índice PL da ação? O que é o índice PL? É o múltiplo mais comum para avaliar a atratividade do preço de uma ação. Teoricamente, mostra em quantos anos demoraria para o investidor recuperar o investimento, mantido todas as condições. Quanto menor esse índice, mais atrativa é a ação. E como que calcula? Bem simples. É o preço da ação sobre o lucro por ação, chamado de LPA. Bom, mas aqui no enunciado a questão não dá o preço da ação e nem o lucro por ação. As informações fornecidas são a taxa de retorno requerida, a taxa de crescimento constante e a taxa de distribuição de dividendos, que é chamado também de payout. É possível calcular o índice PL através desses dados? Sim. Para isso, nós vamos usar o modelo de Gordon. Vou colocar aqui a fórmula. O modelo de Gordon é usado para encontrar o preço justo da ação através do dividendos que a empresa paga. Mas existe uma forma de reajustar essa equação para encontrar o índice PL. Como fazer isso? Se nós dividirmos aqui o preço por lucro, já temos o PL, que é o que a questão pede. Mas nesse caso, se a gente divide aqui pelo lucro, para respeitar a matemática, temos que dividir esse aqui também pelo lucro. Aí sim, a equação estará reajustada da forma correta. Então, feito isso, chegamos a essa fórmula aqui. Agora é só substituir os dados, onde dividendo sobre o lucro é o que a gente falou aqui, ó. Índice payout, taxa de distribuição de dividendos, 45%, taxa de retorno requerida, nosso R, de 15%, e a taxa de crescimento constante, que é o G, de 10%. Substituindo os dados aqui na equação, só fazer a conta, chegamos aqui no índice PL de 9, alternativa B. Questão número 2. Calcule o beta de uma empresa não listada na bolsa que possui na sua estrutura de capital 35% de dívida de terceiros e uma alíquota de imposto de renda de 35% também. Para a realização desse cálculo, você usará uma empresa de capital aberto do mesmo segmento que possui um beta de 0,8 e que opera com 55% de capital próprio e possui uma alíquota de imposto de renda de 30%. Bom, nós sabemos que para calcular o beta de uma empresa listada na bolsa aqui no Brasil, é necessário o histórico de retorno das ações, que aí, utilizando um cálculo de correlação com o índice Bovespa, nós encontramos o beta. Mas e no caso de uma empresa que não está listada na bolsa, que não existe essa série de retornos, visto que as ações não são negociadas? O que fazer para encontrar o beta? 2 passos. O primeiro, nós temos que achar o beta do setor. E como fazer isso? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, onde o beta desalavancado... Por que chama beta desalavancado? Vou explicar. Imagino que você saiba que o beta representa o risco de mercado da empresa. E esse risco é composto por 3 fatores. O primeiro é a natureza de operação, que diz respeito ao produto que a empresa fabrica. Quanto mais essencial é o produto para a população, menor será esse risco. O segundo é a alavancagem operacional. Quanto maior a participação de custo fixo na estrutura de custos da empresa, maior esse risco de alavancagem.
E o terceiro, que é a alavancagem financeira, que diz respeito ao endividamento. Quanto maior for o endividamento, também será maior o risco da empresa. Então, dentro de um segmento, tanto a natureza de operação quanto a alavancagem operacional é muito parecido para as empresas que fazem parte daquele setor. Então, esses dois riscos são muito semelhantes em empresas do mesmo segmento. Agora, a alavancagem financeira não. A forma como a empresa vai se financiar é particular de cada companhia, da decisão do gestor daquela empresa, e não tem muita relação com o setor que ela opera. Então, o beta desalavancado basicamente representa o risco da natureza de operação e da alavancagem operacional. Então, não contém o risco da alavancagem financeira. É por isso que aqui, né, na fórmula a gente faz o seguinte: pegamos o beta de uma empresa daquele segmento, que é isso aqui, ó, o beta alavancado, e o enunciado traz aqui para a gente, de 0,80. Então tem que ser do mesmo setor para que eles tenham a natureza de operação e alavancagem operacional parecidos. E dividimos por 1 mais a relação de dívida sobre o equity, que é o patrimônio líquido, multiplicado por 1 menos a taxa de imposto. Então essa parte aqui da fórmula é a representação do risco de alavancagem financeira. E nós dividimos para retirar esse risco do beta. Então, fazendo esse cálculo aqui, substituindo aqui o beta alavancado por 0,8, a relação de dívida e equity dessa empresa que está listada na bolsa. E ele fornece aqui as informações. Opera com 55% de capital próprio, ou seja, se 55% é de capital próprio, os outros 45% é capital de terceiro. E a alíquota de imposto de renda de 30%. Então, fazendo essa conta aqui, chegamos no beta desalavancado de 0,51. Então, esse é o beta do setor dessa empresa não listada na bolsa. Qual que é a segunda etapa agora? Se a gente tem o beta do segmento, que contém aqui o risco da natureza de operação e da alavancagem operacional, o que a gente precisa agora é incluir o risco da alavancagem financeira, que aí nesse caso nós vamos pegar os dados da empresa que a gente quer calcular. Então, o cálculo do beta alavancado é esse daqui. Será o beta desalavancado, que é o beta do setor, multiplicado por essa parte da fórmula, que é a mesma aqui de cima, que conforme eu expliquei representa o risco de endividamento da empresa, que é individual de cada companhia. Aí fica fácil fazer essa conta. O beta desalavancado é 0,51. Qual que é a relação de dívida e patrimônio líquido? Ele fornece aqui, que possui na sua estrutura de capital 35% de dívida de terceiros. Então, é 35% de capital de terceiros e 65% de capital próprio. Substituindo, e a alíquota de imposto de renda de 35% também. Aí só substituir os dados na equação, chegaremos na resposta de 0,69, alternativa C. Questão número 3. A empresa Gama obteve um resultado operacional líquido de R$30 mil. No período que gerou o resultado operacional líquido, empregou R$60 mil de capital de terceiros e R$40 mil de capital próprio em operações, sendo com custo líquidos de imposto de renda de 16% e 18%, respectivamente. Qual seria o valor criado pelos acionistas? Então, essa questão aqui quer saber o EVA, e esse é um assunto muito comum de cair na prova. Preste bem atenção. EVA é o valor econômico agregado, representa o lucro econômico que uma empresa obteve em determinado período. Como que calcula o EVA? O EVA é o NOPAT subtraído o OC-Cifrão. Então vamos por parte. NOPAT é o lucro operacional líquido, ou seja, é o lucro operacional descontado os impostos. É calculado pelo EBIT, que multiplica 1 menos a taxa de imposto de renda. E o OC-Cifrão? O OC-Cifrão é o investimento multiplicado pelo OC. E para quem não sabe, o OC é o custo médio ponderado de capital,
que é calculado através dessa fórmula aqui, onde aqui temos o percentual de capital de terceiros, que multiplica o custo de capital de terceiros multiplicado por 1 menos a taxa de imposto, somado ao percentual de capital próprio, que multiplica o custo de capital próprio. Então, essa equação aqui, você obtém o custo médio ponderado de capital. Então, o primeiro passo para resolver essa questão é encontrar justamente esse valor aqui. Então, qual que é o percentual de capital de terceiros e percentual de capital próprio? É simples. Se ele empregou 60 mil reais de capital de terceiros e 40 mil reais de capital próprio, você somando os dois, então, dá 100 mil reais, sabemos que 60% é de capital de terceiros e 40% é de capital próprio. E o custo de capital, ele já fornece aqui no enunciado, né? 16% de capital de terceiro e 18% de capital próprio. Mas pode ser que na prova você tenha que calcular o custo de capital de terceiros ou o custo de capital próprio. Lembrando que para o capital próprio é necessário utilizar o CAPM, que é um conteúdo obrigatório para esse exame aqui. Então, substituindo esses dados, nós chegamos nesse valor, que o custo médio ponderado de capital é 16,80%. Agora nós vamos multiplicar pelo investimento. Qual foi o valor total de investimento? 100 mil reais, que são aqui os 60 mais 40. Fazendo essa conta aqui, nós temos o WOC cifrão de R$ 16.800. E qual que é o NOPAT? Como eu falei, o NOPAT é o lucro operacional líquido. Então aqui o enunciado também já fornece essa informação, ó, 30 mil reais, mas pode ser que na prova também tenha que calcular o NOPAT. Então ele vai te dar ali, por exemplo, algumas informações, pode ser da DRE, onde você vai ter que calcular o EBIT e multiplicar por 1 menos a taxa de imposto de renda. Mas aqui ele já forneceu. Agora é simples, né? Só substituir aqui nessa equação. Chegamos na resposta do EVA de R$ 13.200, alternativa D. Questão número 4. A empresa Delta paga dividendo de R$ 1,00 por ação. Um analista prevê um crescimento anual de 10% nos próximos 3 anos, seguidos por um crescimento de 4% ao ano em perpetuidade. Taxa de retorno requerida é de 12% ao ano. Qual o valor justo dessa ação? Bom, nessa questão nós vamos calcular o preço justo da ação com base no pagamento de dividendos. Então nós vamos utilizar o modelo de Gordon. Só que tem um porém aqui. O crescimento dessa empresa não será perpétuo. Ele diz aqui que a empresa vai crescer 10% nos primeiros 3 anos e 4% em perpetuidade. Então nós teremos que utilizar um modelo de 2 estágios. E a conta é um pouco chatinha de fazer, mas entendendo aqui vocês vão ver que não é tão difícil. E esse assunto pode cair na prova? Sem dúvidas. Já tivemos vários feedbacks de alunos que comentaram que caiu o modelo de 2 estágios para calcular. Como que é feito esse cálculo então? Vou pôr a fórmula aqui. Se você sabe utilizar o modelo de Gordon para o estágio, você vai entender que esse cálculo não é tão complexo quanto parece. Agora, se você não sabe o modelo de Gordon para o estágio, aí é complicado. Aí nesse caso, você realmente não está apto a se tornar um analista. Tem que voltar e estudar esse conteúdo, que para esse exame é básico, tá? Então vamos entender o que representa esse primeiro colchete aqui da equação. Basicamente, aqui será o somatório dos 3 anos em que a empresa vai crescer 10%. Então nós vamos trazer a valor presente o fluxo de dividendo de cada um desses anos e somá-los. Já essa segunda parte aqui da fórmula, nós vamos calcular o fluxo de dividendo perpétuo, considerando a taxa de crescimento de 4% e não de 10%. Então vamos substituir aqui os dados. Eu já fiz aqui e vou estar explicando. O que é esse 1? Esse 1 é o D0, ou seja, é o dividendo que a empresa paga.
Então nós vamos multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento, que aí nesse caso será de 10%. Elevado a t, o que é o t? É o tempo. Como aqui é o primeiro ano, aqui está elevado a 1. Dividido por 1 mais a taxa de retorno requerida, que é o R, de 12%, elevado a t também. Então nós vamos repetir essa parte aqui para os próximas duas etapas. A diferença é que, como aqui é o segundo ano, vai estar elevado a 2 e aqui embaixo elevado a 2 também. No terceiro ano a mesma coisa, elevado a 3 e elevado a 3. Se fosse 5 anos, teria mais um somatório aqui, elevado a 4, e outro somatório elevado a 5. Então, como são apenas 3 anos, essa parte aqui da equação está representando essa parte aqui da fórmula, ó. O somatório do fluxo de dividendo dos próximos 3 anos. Agora, essa segunda parte aqui é bem simples. Nós vamos repetir aqui o fluxo de dividendo do terceiro ano e multiplicar agora por 1 mais a taxa de crescimento perpétuo, que é de 4%, ó, aqui, dividido por 0,12, que é a taxa de retorno, subtraído a taxa de crescimento perpétuo. Então, feito a substituição dos dados, aí é matemática. Chegaremos aqui nesses valores, somando, chegamos aqui no valor de 15,24, que esse é o valor justo dessa ação, alternativa A. Questão número 5. A empresa Delta teve lucro líquido de R$100 mil. Considerando que a empresa pagou R$60 mil em dividendos e que o patrimônio líquido da empresa é de R$800 mil, qual a taxa de crescimento da empresa Delta? Como que calcula a taxa de crescimento? Para isso, nós temos que fazer duas perguntas. Primeira, quanto que a empresa está retendo do seu lucro para investimento interno e continuar crescendo? Porque se a empresa distribui todo o lucro dela em dividendo, ela não vai crescer, então ela precisa reter uma parte. E a segunda pergunta é, quanto de retorno esse investimento tem gerado? Então não adianta a empresa reter o lucro, investir nela mesma, se não gerar nenhum retorno. Então, pensando nisso, nós chegamos aqui nessa fórmula, onde a taxa de crescimento é igual a 1 menos payout, que é quanto a empresa está retendo. Então, lembra, o payout é o quanto a empresa paga de dividendo. Então, 1 menos payout quer dizer que nós temos aqui quanto que ela está retendo do seu lucro, multiplicado pelo ROI, que é quanto de retorno tem gerado o patrimônio líquido da empresa. Aí fica fácil, né? Então, se a empresa pagou R$60 mil em dividendos e teve um lucro líquido de R$100 mil, quer dizer que o payout da empresa é de 60%. E o ROI? O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, né? De R$800 mil aqui. Então fica fácil. Fazendo essa conta, chegamos aqui em 12,5%. Aí é só substituir os dados aqui nessa equação. Chegaremos na resposta de uma taxa de crescimento de 5%, alternativa D. Vou interromper rapidinho para dar um recado muito importante. Você que está se preparando para o exame do conteúdo global, antes de agendar sua prova, não deixe de fazer com a gente uma consultoria pré-exame, que é uma etapa muito importante para que você chegue 100% preparado no dia da prova. Essa consultoria é individual, direto comigo, onde eu vou tirar dúvidas, te passar muitos exercícios, simulados e o mais importante, te enviar um banco de questões idênticas ao que pode cair no seu exame. E como eu sei dessas questões? Elas foram compartilhadas por dezenas de alunos que estudaram com a gente e fez a prova. Então nós temos um material completo para te ajudar, que oferecemos separadamente do curso preparatório, tá bom? Caso você tenha interesse nessa consultoria, só chamar a gente no WhatsApp pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Questão número 6. O preço do x-salada de uma lanchonete aumenta de R$20 para R$24
e a quantidade demandada cai de 100 para 60 unidades. Qual é a elasticidade preço da demanda? Aqui uma questão baba para fazer e muito comum de cair na prova, que se cair no seu exame não pode errar. Como que calcula a elasticidade preço da demanda? Então a elasticidade é a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. Só que tem que ter uma atenção aqui. Como que é calculado a variação percentual da quantidade? Variação percentual da quantidade é a quantidade final menos quantidade inicial dividido pela quantidade média. Então atenção aqui, quantidade média. Mesma coisa a variação percentual do preço. Preço final menos preço inicial dividido pelo preço médio. Então, guardando esse conceito aqui, essas questões vão ser muito simples porque o cálculo é bem fácil. Só substituir, começando aqui pela variação percentual da quantidade. Quanto que era a quantidade inicial? De 100. E a quantidade final de 60. Qual que é a quantidade média? Ou seja, se somos 2 e divide por 2, 80. Chegamos aqui a uma variação de menos 50%. Então você olhando aqui, caiu de 100 para 60, variação de menos 50%, você pode pensar, pô, tá errada essa conta, mas não é. É justamente por conta disso aqui, ó, que é dividido pela quantidade média. Mesma coisa o preço. Preço final passou a ser de R$ 24,00 e o preço inicial era de R$ 20,00. Você divide pelo preço médio, que é os dois somados dividido por 2. No caso aqui deu 22. Chegamos aqui à variação percentual do preço de 18,18%. Agora é só aplicar nessa conta aqui, ó, nessa fórmula aqui, dividindo um pelo outro, chegamos a uma elasticidade preço da demanda de menos 2,75, alternativa B. Quer dizer que então que esse é um bem elástico, ou seja, que uma variação no preço causa uma variação ainda maior na quantidade demandada. Sétima questão. A empresa Beta possui margem líquida de 11%, giro do ativo de 0,4% e alavancagem financeira de 3,5%. Qual o ROI da empresa Beta? Como que calcula o ROI? ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Mas aqui a questão não dá nem o lucro líquido, nem o patrimônio líquido. Porém, ela fornece a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida, fornece o giro do ativo, que é a receita líquida dividido pelos ativos, e a alavancagem financeira, que pode ser calculado pelos ativos dividido pelo patrimônio líquido. Então vou colocar aqui esses três indicadores que a questão fornece. E por que eu coloquei eles multiplicando aqui? O cálculo que nós vamos fazer é chamado de método Dupont. Entenda o seguinte, como estamos multiplicando esses três indicadores, nós podemos simplificar essa equação da seguinte forma, cortando aqui receita líquida com receita líquida e ativos com ativos. O que restou aqui? Lucro líquido e patrimônio líquido. Ou seja, o que é isso? É o cálculo do ROI. Então, o método Dupont é uma forma da empresa avaliar esse indicador por um outro ângulo, através desses indicadores aqui. Como que a empresa pode melhorar o retorno sobre o patrimônio líquido através da margem líquida, giro do ativo e alavancagem financeira. Então, esse é um conceito bem comum de ser cobrado no exame. É muito importante conhecer esse método. E fazendo essa conta, chegaremos aqui no valor. Então, vou substituir os dados, onde o ROI é igual a 0,11, que é a margem líquida, multiplica 0,4, que é a alavancagem, que é o giro do ativo, e multiplica 3,5, que é a alavancagem financeira. Chegamos aqui no valor de 15,4%, alternativa A.
Questão número 8, chegamos aqui na metade. A empresa Ômega possui 300 mil em vendas e os custos variáveis representam 50%. Já os custos fixos representam 20 mil reais e gastos com juros de 5 mil reais. Qual o grau de alavancagem total da empresa? Como que calcula o grau de alavancagem total? Coloquei aqui a fórmula. Grau de alavancagem total é igual ao grau de alavancagem operacional multiplicado pelo grau de alavancagem financeira. Bom, então temos que achar esses dois aqui. Grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira. O grau de alavancagem operacional representa o custo fixo referente às operações da empresa. Quanto maior esse custo, mais alavancado a empresa está. E pode ser calculado da seguinte forma: variação percentual do EBIT sobre variação percentual de vendas, ou faturamento menos custos variáveis dividido por faturamento menos custos variáveis menos custo fixo. Já o grau de alavancagem financeira diz respeito ao endividamento da empresa e pode ser calculado dessas duas formas: variação percentual do lucro líquido sobre variação percentual do EBIT, ou EBIT sobre EBIT menos juros. Esse I aqui é de juros, são as despesas financeiras. Bom, agora só substituir os dados. O que o enunciado fornece? Começando aqui pelo grau de alavancagem financeira, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó. EBIT sobre EBIT menos juros. Então, se a empresa possui 300 mil reais em venda e os custos variáveis representam 50%, ou seja, 150 mil reais, e os custos fixos representam 20 mil reais, o EBIT nada mais é do que 300 menos 150 menos 120. Então, vamos substituir aqui. E na parte de baixo, a mesma coisa, só que nós acrescentamos aqui os juros de 5 mil. Tá vendo? Ó? E gastos com juros de 5 mil. Então, fazendo essa conta aqui bem simples, chegamos num grau de alavancagem financeira de 1,04. E o grau de alavancagem operacional, nós vamos utilizar essa equação aqui. Qual que é o faturamento? 300 mil, menos custos variáveis, aqui ó, 50%, 150 mil, dividido pelo faturamento, custos variáveis de novo, agora menos os custos fixos, de 20 mil. Fácil. Só substituir também esses dados, chegamos ao grau de alavancagem operacional de 1,15. Agora é só multiplicar o grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeira, chegaremos na resposta do grau de alavancagem total de 1,2, alternativa B. Questão número 9. Supondo que, como empresas independentes, A e B valham R$ 500 e R$ 100 respectivamente. Ambas são empresas que não usam capital de terceiros. Se A comprar B, a empresa combinada terá um valor de R$ 700 graças ao acréscimo gerado pela sinergia. O Conselho de Administração afirma que venderá B se receber R$ 150 em dinheiro. Qual será o VPL da aquisição? Aqui uma questão que caiu na prova de um aluno nesse mês de janeiro desse ano, então bem recente, uma atenção aqui. Como que calcula o VPL de uma aquisição? O VPL é a sinergia menos o prêmio. E o que é essa sinergia? A sinergia é o ganho que duas empresas combinadas teriam em relação à somatória dessas duas empresas separadas. Visto que a empresa combinada, ela teria uma redução do seu custo, principalmente do custo fixo, redução de impostos, diminuição do custo de capital e até aumento da receita. E como que calcula a sinergia? Bem simples. Sinergia é o preço, o valor das empresas combinadas, subtraído a somatório dessas duas empresas individuais. Então, substituindo aqui os dados do enunciado, fazendo o cálculo, chegamos aqui numa sinergia de R$ 100. Agora nós precisamos encontrar o prêmio. O que é o prêmio? Bem simples, é o valor pago subtraído do valor da empresa.
Então aqui diz que o Conselho de Administração afirma que venderá a empresa B por R$ 150, só que a empresa vale R$ 100. Então essa diferença é o prêmio, no caso de R$ 50. Feito isso, agora matemática aqui de segunda série, né? Sinergia menos o prêmio é igual a 50, alternativa D. Questão número 10. A empresa Delta adquiriu a empresa Gama pelo valor de R$ 12 milhões. O valor contábil da empresa Gama é de R$ 8 milhões. A empresa Delta lançou um goodwill de R$ 1 milhão. Qual o valor justo da empresa Gama e o mais-valia da aquisição? Tá aí outro assunto que dificilmente você escapa na prova. Se não cair para calcular, vai cair de forma teórica. O que é o goodwill? Goodwill é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou seja, é o quanto uma entidade paga a mais por um investimento pela expectativa de que ele traga bons retornos no futuro. E como que calcula? Então, o goodwill é o valor pago, tá aqui ó, custo de aquisição, menos o valor justo. Aqui a questão já dá o goodwill de 1 milhão. O que ela quer saber é qual o valor justo da empresa Gama. Então ela te dá o goodwill e fala aqui também quanto que foi pago, ó, 12 milhões. Só substituir os dados aqui, você vai fazer a continha vai chegar no valor justo de 11 milhões de reais. Então nós identificamos aqui a primeira parte da resposta. Ele pergunta aqui depois, e o mais-valia da aquisição? O mais-valia é o valor justo que excede o valor contábil. E como que calcula? Então o mais-valia é o valor justo menos o valor contábil. Bem simples, só substituir os dados também. Qual que é o valor justo? O valor justo nós acabamos de calcular aqui, ó, 11 milhões. E o valor contábil? O valor contábil da empresa é de 8 milhões. Agora substitui, faz a conta, chegamos no mais-valia de 3 milhões de reais. Então, a alternativa correta aqui é a D, 11 milhões e 3 milhões. Questão 11. Em 14 de novembro de 2012, uma sociedade empresária adquiriu a prazo de um fornecedor situado no exterior uma máquina para incorporar o seu ativo imobilizado por $100 mil. Considerando que a taxa de câmbio utilizada em 14/11 era de R$ 2,06. Em 31 de dezembro do mesmo ano, 2012, era de R$ 2,04. Qual valor deve ser reconhecido o imobilizado e qual valor constará no contas a pagar em 31 de dezembro de 2012? Então, essa é uma questão de cálculo, mas que para resolver é necessário muito mais interpretação e conhecimento do CPC 02. E o que fala esse CPC no que diz respeito ao reconhecimento de transações em moeda estrangeira? Basicamente, você tem que guardar duas coisas. Que os itens monetários, primeiro, o que são itens monetários? São unidades de moedas mantidas em caixa e ativos e passivos a serem recebidos ou pagos em um número fixo ou determinado de unidade de moeda. A característica essencial de item monetário é o direito a receber ou a obrigação de entregar um número fixo ou determinável de unidades de moeda. Então, nos itens monetários, eles devem ser reconhecidos pela taxa de fechamento, que é a taxa na data do balanço. Já os itens não monetários são reconhecidos pela taxa histórica, com algumas exceções que eu não vou entrar em detalhes para não complicar mais. Mas para essa questão aqui, você precisa saber só isso. Então a primeira pergunta é: qual valor deve ser reconhecido ou imobilizado? O ativo imobilizado deve ser reconhecido pela taxa de transação, que é a taxa histórica. E a taxa nessa data era de R$ 2,06. Então só fazer a conta de $100 mil multiplicado por esse valor, chegamos aqui a 206 mil reais. E a segunda pergunta: qual valor constará no
contas a pagar em 31 de dezembro de 2012. Contas a pagar é um item monetário e deve ser reconhecido então pela taxa de fechamento. Então, lembre-se do que eu expliquei. Item não monetário, taxa histórica, item monetário, taxa de fechamento. E qual que era esse valor? Qual que era a taxa de fechamento? Ele dá aqui, ó, R$ 2,04. Então, só fazer a conta, chegamos aqui no contas a pagar de R$ 204 mil. Resposta aqui, alternativa A. Questão número 12. A empresa Alfa reportou lucro líquido de 250 milhões de reais. De acordo com o número de ações da tabela abaixo, qual o LPA da empresa Alfa? O que é LPA? É o lucro por ação. Como que calcula? Vou pôr aqui a fórmula. Então, é o lucro líquido dividido pelo número ponderado de ações em circulação. Pensa assim, no ano que a empresa produziu o seu lucro, aqui no caso de 250 milhões, o número de ações pode ter variado nesse tempo. Então, não é justo dividir esse valor pelo número de ações no dia do fechamento. Tem que ponderar pelo número de ações que a empresa emitiu e comprou naquele ano. Então, esse é o tipo de questão que muita gente erra na prova, porque pega aqui o lucro da empresa e divide por esse número aqui, que é o número de ações na data do balanço. E com certeza haverá uma alternativa na questão que dá esse resultado aqui, para o candidato ir lá e marcar errado. Então, tem que ter bastante atenção. Primeira regra aqui, quando vai calcular o LPA, deve-se usar o número de ações em poder dos acionistas apenas. Então, nós vamos utilizar só isso aqui. As ações que estão em tesouraria não entram no cálculo. Como que é feito esse cálculo então? Então vamos lá. O que diz aqui? Que no início do ano o saldo era de 3.500 ações. Em 30 de abril, a empresa emitiu 500 ações. Tá aqui, ó, 500. Então as ações em poder do acionista passou a ser 4.000. Só que o que acontece? Essas ações ficaram quanto tempo no período do ano inteiro? 8 meses, né? Você pegar aqui que a empresa emitiu no final do mês de abril, ou seja, os 4 primeiros meses, não tinha essas ações. Então nós pegamos e vamos calcular aqui um número médio ponderado de acordo com o tempo que as ações ficaram durante aquele ano. Como que é feito isso? Você pega os meses, que no caso foram 8, divide por 12 e multiplica pelo número de ações. Fazendo esse cálculo, chegamos aqui nesse valor. Então esse valor nós vamos somar a esse valor aqui no final, ó, as 3.500 ações. Só que teve outra movimentação. A empresa ela comprou ações em 31 de outubro. Ou seja, dessas 3.500 ações, 400 ações não completaram o ano inteiro, que elas foram compradas pela empresa em 31 de outubro. Então nós vamos substituir, mas não é justo substituir as 400, né? Porque 10 meses ali do ano elas estiveram em poder dos acionistas. Então nós vamos substituir os 2 meses apenas que essas ações ficou em poder da tesouraria. Como que é feito esse cálculo então? Você multiplica 400 por 2 sobre 12, que esse 2 aqui é os 2 meses que ficou em poder da tesouraria. Sobre 12 meses do ano. Então, esse valor aqui nós vamos subtrair. Aí é simples, né? Pega aqui 3.500, que é o saldo de início, soma com 333 que nós calculamos aqui a partir das 500 ações que foram emitidas no final de abril e subtrai as 400 ações que foram adquiridas pela tesouraria no final de outubro. Chegamos aqui no valor de 3.767. Agora é só aplicar essa fórmula aqui, que é bem fácil fazer a conta, né? Você divide pelo lucro líquido,
chega aqui num LPA de 66.365,80. Resposta correta, alternativa C. Questão 13. Um veículo tem valor contábil de R$30 mil e possui uma expectativa de vida útil de 5 anos. Ao final desse período, é esperado que o veículo seja vendido por R$20 mil. Usando o método linear, qual a depreciação anual do veículo? Depreciação é um assunto bem cobrado também. E de todos os métodos, método linear, unidades produzidas e soma dos dívidos, o mais comum de cair é esse aqui, o método linear. É o mais fácil também de calcular. Como é feito o cálculo? Então, depreciação anual é igual ao valor depreciável dividido pelo número de períodos. E o que é esse valor depreciável? Valor depreciável é o valor que será aplicado à depreciação. É calculado através do custo menos o valor residual. Esse valor residual é uma estimativa do valor pelo qual o ativo pode ser vendido ao final da sua vida útil. Então, como que a gente vai calcular aqui? Qual que é o custo? O custo aqui ele dá de R$30 mil. Qual que é o valor residual? Tem valor residual? Tem. Ele diz aqui ó, que ao final do período é esperado que o veículo seja vendido por R$20 mil. Então, o valor depreciável é de 10 mil, é um menos o outro. Ou seja, então a depreciação vai ocorrer sobre esse valor aqui e não sobre o valor de custo, onde muita gente confunde isso aqui, é sobre o valor depreciável. Aí a conta é simples, né? Basta dividir pelo número de períodos, que aqui no caso é de 5 anos. Fazendo essa conta, chegamos aqui numa depreciação anual de R$2 mil, alternativa D. Questão 14, estamos chegando aqui no final. A empresa Zion é fabricante de cervejas. Certo mês, a empresa produziu 3 lotes de acordo com a ilustração abaixo. Utilizando o método do custo médio, qual será o saldo de estoque caso a empresa receba um pedido de 100 unidades? Então essa questão aqui é sobre controle de estoque. Esse é o tipo de assunto que a gente pergunta. Por que é cobrado na prova? Não que não seja importante, mas talvez para o analista essa não é uma informação tão relevante, ao ponto de ter que saber fazer o cálculo. Mas fazer o que? Se é cobrado, a gente tem que conhecer e saber calcular, não tem jeito. Existem 3 métodos muito comuns para controle do estoque. O método PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. E o do custo médio, que é esse aqui que nós vamos fazer. O primeiro passo para calcular o saldo de estoque é fazer uma tabelinha, que eu coloquei aqui, ó, bem simples, onde tem a numeração dos lotes, quantidade produzida de cada lote, custo unitário, aí você multiplica pela quantidade, e nós chegamos aqui no saldo de estoque total de R$680. Agora nós temos que calcular o custo médio unitário. Como que é feito isso? Basta pegar esse saldo aqui, o saldo total que nós calculamos, e dividir pelo número de unidades totais. Então a gente vai somar isso aqui, ó, número de unidades produzidas. Então, fazendo esse cálculo, chegamos aqui no custo médio unitário de R$ 2,26. Feito isso, o que a questão diz? Qual que é o saldo se a empresa receber um pedido de 100 unidades? Então, a empresa vai receber aqui um pedido de 100 unidades. Agora é fácil, basta multiplicar esse valor aqui de 100 pelo custo médio unitário e a gente depois vai subtrair esse valor que a gente vai encontrar do saldo de estoque total. Então, a conta fica assim, saldo de estoque é 680, que nós calculamos, menos 100 unidades, que é o pedido, multiplicado pelo custo médio unitário de 2,26. Fazendo isso, chegamos num resultado final aqui de 454, resposta alternativa C. Última questão aqui. Supondo que $1 americano esteja valendo R$ 4,
Naquele ano, a inflação no Brasil foi de 8% e a inflação nos Estados Unidos foi de 2%. De acordo com a paridade de poder de compra, quanto estará valendo um dólar americano após a inflação? O que é essa paridade do poder de compra? Basicamente diz que, com base na lei do preço único, a taxa de câmbio se ajusta de modo que uma cesta de bens custe o mesmo em qualquer lugar, incluindo os efeitos da inflação de cada país. Então, pela paridade do poder de compra, é possível calcular a variação da taxa de câmbio através da inflação dos dois países. Como que é feito esse cálculo? Então, a variação da taxa de câmbio é 1 mais a inflação do país A, que aqui no caso vai ser do Brasil, dividido por 1 mais a inflação do país B, que aqui no caso é dos Estados Unidos. Fazendo essa conta, só substituir os dados, chegaremos aqui no valor de 1,0589, ou seja, se a gente subtrair 1, a variação da taxa de câmbio vai ficar aqui ó, em 5,89%. Aí a pergunta diz, quanto que estará valendo um dólar americano após a inflação? Se o dólar estava valendo R$4, só multiplicar por esse valor, ó, já chegaremos na resposta, que o dólar estará valendo R$ 4,23. Resposta alternativa B. Mas se a questão perguntasse quanto seria a variação da taxa de câmbio, aí só subtrair 1, chegaremos aqui a 5, depois multiplica por 100, né? 5,89%. Ficou mal o desenho aqui, mas acho que deu para entender. Basicamente, esse é o conceito aqui, bem simples também. Bom, finalizamos aqui as questões de cálculo. Agradeço você que assistiu o vídeo até o final. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Aproveito para te indicar o vídeo que está aqui na descrição, que é uma aula completa de valuation na prática, usando dados reais de uma empresa listada na bolsa. Convido você também a seguir nossa página do Instagram. Estamos sempre postando vagas para profissionais com CNPI, entre outras informações referentes à certificação. E caso você queira o preparatório completo para o conteúdo global, conteúdo brasileiro ou conteúdo técnico, acesse o nosso site e confira a grade e as vantagens do nosso treinamento. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vejo vocês por lá, um abraço e até a próxima.